Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Tanto no YouTube como no Spotify, você pode ver esse episódio em vídeo. Já nas outras plataformas de podcast, você pode escutar esse áudio correndo, arrumando sua casa, fazendo alguma coisa, sempre com o objetivo de aprender e de ensinar você também tudo sobre empreendedorismo, né? Vai lá também no nosso canal do YouTube, o canal do YouTube do Fisiortopedia, curte o canal do Fisiortopedia, né? Para você receber as notificações, ativa o sininho, e também lá no Spotify, vai lá no Spotify do Fisiortopedia, pega esse episódio, coloca 5 estrelas lá para que esse episódio possa ser divulgado para mais pessoas. Bom, hoje um episódio super especial, como todos os episódios que a gente faz aqui no podcast. A gente tem aqui vários tipos de podcast que a gente acaba fazendo, né? E hoje é um podcast onde eu trago um empreendedor da fisioterapia, né? Um dos empreendedores que ajudam aí a construir o rol das clínicas que atendem os pacientes aqui na região da Grande São Paulo, né? O meu convidado de hoje é meu amigo Fábio Navarro Cirilo, do Instituto Fisiológico. Fábio, bem-vindo. Olá, fala Hélio, fala pessoal. É um prazer e uma honra estar aqui com você, cara. Muito obrigado pelo convite. Espero poder fazer jus aí a ele e ajudar no que for possível. Imagina, muito legal, cara. Obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Sei que é super corrido, mas eu acho que vai ser muito valioso esse papo que a gente vai ter aqui. A gente vai conseguir trocar várias ideias e trazer vários insights para as pessoas que já estão empreendendo, para as pessoas que querem empreender e para as pessoas aí que ainda não tomaram coragem, né? Tomar coragem para empreender é igual esperar a vontade de fazer exercício aparecer. Pode começar a empreender sem vontade, pode começar a treinar sem vontade mesmo, que a vontade não vai aparecer. Então, antes de esperar a coragem chegar, se joga, vai lá e faz o que você tem que fazer, começa, planeja, conversa comigo, conversa com o Fábio, a gente vai te ajudar a pensar como começar aí o seu pezinho de meio, o seu negócio. Fábio, primeira coisa, cara, o que aconteceu com você que você não foi fazer direito? O que aconteceu com você que você não foi fazer engenharia, não foi fazer medicina? Por que fisioterapia? Rapaz, a gente está falando de 25, 26 anos atrás. Eu sempre fui do esporte, gostava muito de jogar, era do futebol. E assim como todo mundo que joga esporte, a grande maioria deles estava sempre machucado. Comecei a ter uma lesão, uma recidiva de lesão de patela num dos joelhos. E aí comecei a fazer fisioterapia. E tive a sorte, cara, de naquela época, a gente está falando de 95, 94, conhecer um fisioterapeuta aqui da região que era o Antônio Marcos Augusto. O pessoal conhecia ele Marcão, como Marcão. Isso. Marcão, que eu E já eu, tô no pé do Marcão para gravar um podcast com ele. rapaz, eu não consigo nem encontrar ele. Você já encontrou ele, então. E o Marcão era uma referência aqui, cara. Era. Eu como paciente, eu já olhava para o lado e falava: caramba, meu, olha quem tá aqui. O Marcelo Negrão tá do meu lado na É, maca, a é. Janete tá do outro. E isso foi me animando. Eu falei, cara, esse cara. E ele sempre foi de uma condição técnica muito bacana, né, cara? E ele estava envolvido com o esporte. Então, o meu despertar para saber o que que era fisioterapia veio com o Marcão. Sei, que legal. E quando eu estava no meu segundo ano da faculdade, aí decidi, né, fazer fisioterapia e tal. Eu estava na dúvida até então em medicina, mas naquela época, cara, não tinha condição de ir para as particulares e cheguei a fazer um ano de cursinho e decidi para ir para minha essa segunda opção, que era a físio. Uhum. É, E aí no meu primeiro ano, final do primeiro ano da faculdade, eu bati na clínica do Marcão, falei, Marcão, quero um estágio. E aí, logo no final do primeiro ano da faculdade, eu já estava fazendo estágio com ele. Uhum. Tive a oportunidade de fazer a Unicid era integral, mas era uma loucura. Saía da faculdade lá na Zona Leste, voltava aqui para Santo André e ficava no estágio até a clínica fechar.
Mas o despertar veio por isso, por gostar do esporte e por ter tido esse envolvimento inicial. Legal, muito legal, cara. E aí você começa a sua carreira. Como é que foi a sua graduação, assim? Conta para nós aqui, as pessoas. Hoje a gente tem uma graduação que prepara de certa forma a pessoa, mas a gente não tinha talvez a consciência de que a graduação ela nos preparava tão pouco para a vida da gente como fisioterapeuta, né? O quanto a gente ainda teve que remar depois de graduado para. Eu costumo dizer também, viu, Fabião, que a graduação, ela praticamente, ela não nos torna fisioterapeuta. Eu acho que você fazer uma graduação na fisioterapia, ela te dá uma licença para você começar a aprender fisioterapia. A hora que você sai da faculdade é realmente a hora que você encontra o mundo real, né? E aí você vai ter a separação dos grupos de pessoas, né? As pessoas que nasceram para aquilo, as pessoas que não nasceram, as pessoas que vão pensar grande, as pessoas que não vão pensar em nada, as pessoas que vão atrás e vão lutar, vão aprender, vão se reciclar, porque eu e você, a gente já aprendeu aí tipo umas 4 ou 5 diferentes é, caminhos na fisioterapia, a gente teve que se reinventar, a gente teve que recomeçar, sentar e estudar de novo, porque aquilo que a gente fazia já não tinha mais sentido, né? Como é que foi sua graduação, assim, cara? Como é que foi essa jornada da faculdade? Ela começa primeiro não sabendo que curso que tinha de fisioterapia, né? Eu me lembro que no cursinho eu fui pedir uma orientação lá para um grupo que tinha no ângulo, e aí Hum, o rapaz me falou da Unicid. Aí eu falei, cara, Unicid, nunca tinha ouvido falar nessa faculdade. E eu não lembro se você lembra dessa época, mas no ano que eu prestei, a fisioterapia era o curso mais concorrido da FUVEST. Era uma uhum, loucura. Época do filé, toda aquela história lá de Romário fez a fisioterapia explodir. uhum, E aí ele falou, cara, em São Paulo, na cidade de São Paulo, o melhor curso que tem hoje ranqueado era a Unicid. E arrisquei. Como eu estava no cursinho, eu acabei entrando de primeira lá, bem classificado, de conseguir bolsa, essas coisas. E, cara, eu costumo dizer que eu tive uma sorte danada, porque o Rubens Araújo foi meu professor de anatomia, de neuroanatomia. Depois sei, ele me deu cinesiologia. Então, eu tive contato logo no começo, e eu brinco, né? Hoje a gente doutor e tal, você fala, ah, legal. Mas naquela época, em 97, o Rubens estava terminando o doutorado dele. Então você para pensar o meu privilégio de ter tido aula com esses caras. sim, E a faculdade foi insana, cara, porque era integral. Eu sou aqui de Santo André, morava em Santo André na época, era no Tatuapé. E como você disse, assim, foi uma descoberta atrás de descoberta, de repente ver que aquilo ali era legal, mas, cara, os primeiros semestres não tem nada, né, de fisioterapia, você não tem nenhum contato com alguma coisa do tipo. Mas o processo de faculdade, assim que eu estava no final do primeiro ano da faculdade, o presidente da Atlética estava saindo e falou, cara, alguém precisa assumir isso daqui, você não quer? Eu falei, cara, uhum, você tá maluco? E aí, cara, eu vou te contar essa história porque ela é engraçada pro desfecho final. E eu me uhum, lembro, cara, até hoje a conversa dele falou assim, cara, vai, tá bom, o que que eu tenho que fazer, né? Deixa eu entender. Gostava de esporte e tal. Pô, cara, tem só um problema. A Atlética tá devendo 500 pau pra ir esse cara pro outro e tal. Eu falei, meu, mas como assim? Eu vou pegar um negócio com dívida? E hoje eu tenho a clareza de que foi o meu primeiro momento empreendedor na história, sabe? uhum, Porque uhum, depois desse seu processo aí da sua abertura, cara, ou você nasce empreendedor, né? Ou você tem isso nato, ou você tem que se virar empreendedor com o processo. isso, Eu sou isso, desses que foi atrás, eu não tinha isso nato de mim e fui estudar. Mas esse lance da Atlética foi interessante, porque eu peguei um rombo financeiro e em pouco tempo eu tinha que dar um jeito ali desse negócio virar. Eu sei que eu fiquei os 3 anos da faculdade como presidente da Atlética, os próximos, cara, deixei o caixa super bom e a gente teve um processo ali muito bacana da evolução disso. uhum, Agora, em relação à faculdade, foi bacana porque o Marcão me abriu, as portas da clínica, mas eu fico pensando também, eu passei um ano lá com ele estagiando sem receber absolutamente nada. uhum, Esse é um processo que, comparando com o momento de hoje, ele é complicado. Poucas são as pessoas que investem, né, na profissão assim uhum, em troca de nada. Aquele começo foi uhum, bem difícil. Eu uhum, só fui ganhar meus primeiros R$ 150 depois de um ano lá na clínica, no estágio. uhum, Mas eu não estou reclamando, não. Foi um sim, momento extremamente importante. Por quê? Porque eu sim, tive contato com a Físio logo no começo.
sim, E aí no processo do terceiro ano, aí eu comecei a ter aula com os caras bacanas, assim, cara, que são referências para mim até hoje. Um deles é o Ado Sartori, na sei. minha opinião, um dos caras, assim, de terapia manual espetaculares. E ele também me abriu as portas da clínica, cara. Então, eu gostava muito dele, era um professor que eu tinha bastante contato. E com ele eu comecei a aprender o que que era Maitland, o que que era osteopatia. E tive o privilégio de lá em 98 para 99 já começar a fazer esses cursos. Uhum, Tinha também o privilégio de poder contar com meu pai, né, para poder ajudar na parte financeira. E, cara, que eu podia, eu fiz na época da faculdade, tanto de uhum, formação técnica, de congresso, iniciação científica, tudo que dava, eu me enfiei lá. Na época, a evidência científica e a pesquisa não existia, mas eu não sei por que, até hoje eu só fico pensando por que que na iniciação científica e no meu TCC da faculdade, eu já me meti nos trabalhos práticos, sabe? Se eu te falar, cara, o Ricardo Sassá, que foi meu orientador do TCC, e a sei. gente avaliou naquela época a relação da velocidade do chute em atletas de futebol com a potência na avaliação isocinética. Eu falo, cara, que, eu sei lá onde eu estava com a cabeça, sabe? Mas eu aproveitei esse momento da faculdade, velho. Uhum, De alguma forma, sem saber, sem ter sido orientado, eu entendi que aquele processo ali era já meu network inicial, sabe? uhum, Eu uhum. estando com as pessoas certas, eu podia ter um início um pouco mais bacana. E foi isso que aconteceu. Que legal. E aí você gradua, e aí você termina a faculdade ainda no Marcão? Como é que é isso? Não, o Marcão, cara, o Marcão foi uma escola, é um cara que eu desejo muito encontrá-lo para agradecer muitas coisas, mas o Marcão também foi um processo, quando eu começo a estudar muito, de que eu precisava fazer alguma coisa, sabe? Porque era uma clínica que tinha um movimento danado, mas era convênio, cara, era uma loucura aquilo. E aí o Uhum, Marcão também foi uma referência do que eu sabia que eu não queria fazer, entendeu? uhum, uhum. Porque quando eu comecei a trabalhar no ADO, eu vi que tinha um outro caminho que era bacana, que a gente continuava ajudando as pessoas, mas numa Privado. outra linha, né? E eu tive esse privilégio de sair da graduação junto com o ADO ali, fazendo algumas coisas já nas clínicas dele, com Uhum, um atendimento mais individualizado e tudo mais. uhum. Mas o meu início de carreira é doido. Eu era muito amigo, sou muito amigo até hoje, a Célia Regina Gazotti, de Bessa, que era Sei. a coordenadora da faculdade na Unicid. Se eu não me engano, ela está lá até hoje. E a Célia, cara, devido a essa relação bacana que a gente tinha na faculdade, por causa do DCE, Atlética, ela saiu da Unicid para montar o curso da FMU. E nessa transição ela precisava de alguém para ajudar e ela me levou. E é uma pessoa que sou extremamente grato, porque Uhum, com 6 meses de formado, eu tinha entrado ali na CLT para poder ajudar ela, como fisioterapeuta, a montar o curso de físio. Então, uhum, toda a estrutura da clínica da fisioterapia da UFMU fui eu que montei. E uhum. eu comecei a ter um trabalho nos bastidores em relação a entender o que que era o processo de formação de um curso. A gente escreveu todo o processo, o projeto pedagógico, foi estruturando o primeiro, segundo, terceiro semestre. Então, no meu primeiro ano de faculdade, eu estava já em duas pós, eu passei no aprimoramento do IoT, fazia uma Uhum. pós de fisioterapia esportiva à noite, e trabalhava todos os dias na FMU. E essa busca de pacientes ali da clínica fez eu abrir um consultório na frente da faculdade. Então, cara, com um ano de formado eu já estava na faculdade, trabalhava no estágio no ADO ainda, fazendo duas pós e com o meu consultório começando ali no final do primeiro para o segundo ano de formado. Você abriu um Mas o meu, consultório após um ano de formado, já tinha um consultório, então. um ano e meio, eu abri o consultório na frente da faculdade por causa da demanda de pessoas, de funcionários, que começavam a me pedir, você me atende e tal. Eu falei, caramba. E na faculdade não tinha clínica ainda. E isso tem uma coisa que eu sempre prezei, é de tentar fazer tudo meio perto da onde eu estava, sabe? Para não ficar. Acho que o fato de morar em Santo André e trabalhar em São Paulo me deixou cascar grossa com alguma coisa. Então eu tentei sempre fazer ali perto. E aí abri esse consultório na frente. Mas para abrir o consultório foi interessante, porque esse começo da faculdade foi insano, né? Eu não entendia nada de nada e já estava num projeto grande. Aí eu chamei a Camila Torriani, que é uma amiga da Neuro, Sei, conheço. que trabalha comigo, que estudou comigo, ela é da minha sala.
E eu levei ela para a FMU. Falei, Célia, preciso trazer essa menina para cá. Ela já era um avião para trabalhar naquela época, né? E aí ela acabou sendo minha sócia. A gente trabalhava junto na FMU e foi minha sócia no consultório. Por quê? Porque eu não tinha como bancar o consultório, cara. Eu ganhava R$ 1.200 na faculdade. Então a gente se uniu para dividir aquela sala ali para eu começar a atender os pacientes e ela também o dela. Que legal, cara. Nossa, foi mais rápido do que eu imaginava a questão de você ter o seu primeiro consultório. E esse primeiro consultório já emendou com todos os outros consultórios que você teve depois? Não, boa, boa, boa fala. Assim, eu acho que eu até me precipitei na fala porque eu entendi talvez o raciocínio que você queira seguir. Hum, Cara, foi um BO esse primeiro consultório, entendeu? Porque, hum, cara, eu não tinha horário. Às vezes eu passava o dia inteiro atendendo dois pacientes. Eu não tinha horário, eu trabalhava já em outro lugar. E eu era CLT na faculdade, então lá eu tinha que cumprir a carga horária. Mas uhum, sobravam uns 3, 4 horários por dia até eu ir para pós uhum, que nessa transição eu falei, cara, vamos arriscar e vamos. Então, assim, nesse primeiro ano, assim que eu terminei a residência lá na USP, no IoT, a gente abriu o consultório. Então, uhum. tem um delay aí de um ano, sabe? De Tá, eu me tá, formar, fazer a pós e ir para esse consultório. tá. É, mas nesse consultório, ele ficava ali na Afonso Brás. Eu fiquei, cara, por 10 anos quase. Todo o Sei. período que eu trabalhei na FMU, ele ficou, eu fiquei com ele ativo. Eu saí da FMU, acho que se eu não me engano, em 2009. Foi quando a Francine Lopes Barreto Gondo, me convidou para dar aula na Unicid. Porque aí nessa época eu já tinha entrado para docência. Com 2 anos e meio de formado, a Célia, o curso foi crescendo, eu já tinha terminado as pós, ela me chamou para dar aula e eu assumi parte da clínica na ortopedia como supervisor, como ajudante da supervisão. E Uhum, depois de 3 anos e meio, a gente assumiu uma cadeira mesmo de poder dar aula. Então, eu entrei muito cedo na docência, sabe? sei, sei. É, E eu era o cara que gostava já de dar as aulas na faculdade, de montar os seminários, e eu tinha facilidade para isso. Uhum, Então, com 2 anos e meio, além do consultório e já estar na FMU, eu comecei a dar aula. E aí foi uma uhum, loucura, cara, porque eu peguei gosto mesmo pelo negócio. Eu curtia de estar ali com os alunos, de passar o conhecimento do que eu aprendia, e fazendo o curso, cara, fazendo curso, fazendo curso, fazendo curso. Todo o meu dinheiro, eu morava com meus pais nessa época ainda, eu investia na minha formação. Era uhum, meio insano até. uhum. E fiquei com esse consultório até 2008, 2009. Quando eu fui para a Unicid, aí eu comecei a trabalhar na FMU, na Unicid, mais o consultório. Comecei a fazer uma amizade na região do Tatuapé. E aí fiz uma loucura, cara. Tinha uns 6, 7 anos de formado, abri um outro consultório lá. Aí eu me lasquei, deu super errado, cara, porque eu não conseguia ficar lá o tempo inteiro, entendeu? E, cara, não tinha cliente. E aí passou 6 meses, um ano, eu tinha uma sócia, a Fabiane, que também era da minha turma, junto com o Pedrão, e a gente acabou fechando. Então foi triste, cara, desfazer os móveis, tirar as coisas do consultório, mas não deu certo. Tá. Optei em ficar só com esse outro aqui. Aí logo depois teve uma mudança na FMU, eu saí da FMU e fiquei na Unicid. Aí começou a ficar ruim esse lance de vir para o consultório lá no Ibirapuera, né, na Vila Nova Conceição. Sim, E aí nesse período minha vida começa a ficar mais complicada. Aí eu me casei, eu vim morar perto aqui da Vila Mariana, no Clabim, continuei com o consultório, porque era uma coisa que eu gostava. Nesse período eu fui chamado pelo Sérgio Souza Pinto, um amigo também querido, que me chamou para dar aula numas pós-graduações da Gama Filho, na época. sei. Aí minha vida virou uma loucura de novo, cara, porque eu dava aula todo final de semana. Como eu Nossa. gostava, cara, todo final de semana, eu nem sei como eu aguentava. Para não falar que era todo três, um eu deixava para dar uma descansada. Uhum, E aí eu tinha, nessa época, os dois consultórios, trabalhava na FMU e na Unicid e dava aula na pós todo final de semana. uhum, Mas foi muito bom, cara. Era a única hora que você tirava aquele dinheiro para poder guardar, sabe? uhum, Era o dinheiro extra da história toda. uhum, E aí, Hélio, o que que aconteceu? Em 2010, a minha ex-esposa ela ficou grávida, e aí a vida muda um pouco, né? Porque, cara, o moleque tá vindo, não tenho mais como trabalhar todo final de semana, uhum.
E aí minha vida fica meio maluca, cara, na física. Depois de bons anos, fazendo pesquisa, dando aula e trabalhando, eu perdi um pouco o tesão, cara. Foi maluco, assim, essa fase, sabe? Eu não Uhum, sei se faz parte de um ciclo onde todo mundo passa, mas uhum, talvez sim. Eu tava super bem, não podia me queixar, mas eu falava, cara, é isso mesmo, sabe? Eu comecei a ficar questionando, tanto pela parte financeira, que eu tinha contato com um monte de paciente bacana, familiares e tal, estavam super bem, eu não podia reclamar, mas a fisioterapia ela é ingrata, cara, né? Para algumas coisas. E eu nunca me esqueço quando eu entrei no doutorado, que a coordenadora do curso que eu estava na época falou assim, ó, parabéns, legal, mas você sabe que a hora que você terminar eu tenho que te mandar embora, né? Aí eu falei, cara, como assim, né? Porque tem um lado ruim dessa história toda, é que a saúde e a educação no nosso país passa por momentos difíceis, né? Assim, não é um país que investe muito, nem em educação, nem em saúde. E aí, naquele momento, eu tinha escolhido os dois. Então, bateu um desespero. Eu falei, cara, eu não tô gostando mais dessa brincadeira. E comecei a pensar em outras coisas mesmo, sabe? Comecei a ver franquia, fui fazer estudo de outros negócios, porque eu falava, meu, eu preciso de alguma coisa fora disso. uhum. E isso começou a ficar na minha cabeça. Participava de uma feira aqui, outra ali e tal. Aí meu moleque ia nascer em 2010. Em 2010, a gente mudou para o Ipiranga e eu nunca me esqueço, cara. Eu comprei o apartamento onde eu ia morar e aí falei, cara, podia trabalhar no Ipiranga agora. São Camilo, quem que eu conheço? Liguei para um amigo. Falei, cara, me ajuda aí. Tem uma vaga na São Camilo lá para mim? Silvio Garbelotti Júnior, Silvio que é Garbelotti me deu o... aula. Silvio Garbelotti me Ah, deu aula. Silvão, cara, Silvão. Porra, não, peraí, cara, acho que você deu sorte. O cara da ortopedia saiu. No dia que eu liguei, cara, tinha saído, que é o Henry, que é outro cara Sei, espetacular. Henri Dan Henry Dan. Kiyomoto. É. Aí, cara, eu falei, ah, meu, me chama aí que eu vou para esse negócio. Aí no dia seguinte ele conseguiu uma entrevista com a Dilson Apolinário, que era o coordenador. Tô entrando na sala dos professores, cara, saiu uma meia dúzia de amigos, entre eles o Alexandre Luque, que é um cara super querido aí da cardio. Agora ele mudou uma transição de carreira, não tá mais na físio. Ô, o que que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim para uma entrevista. Todo mundo voltou, foi todo mundo para a sala lá na entrevista. Aí você vê o quanto que é bom você ter amigos, né? Sei. E comecei a dar aula na São Camilo, cara. 3 dias depois eu já estava ali no esquema da aula. Uhum, Isso me deu uma animada de novo, porque, putz, uhum. cara, que legal, clima novo. E a São Camilo, nesse período, era a melhor faculdade que tinha no momento. Ainda hoje, acho que é uma faculdade muito boa, Sim, uma das poucas que sobrevivem aí. sim, sim. E aí eu comecei a ficar um pouco mais tranquilo de novo e fiquei de boa, ainda com o consultório lá. Só que a Camila, que é da Neuro, ela começou com essas histórias, passou em concurso da USP e tal, e ela ia sair do consultório porque não ia poder atender. Aí eu fechei o consultório do Ibirapuera. Falei, putz, não vou, não tem por que mais ficar com essa história. Nesse processo, eu tenho um amigo também bem bacana que é o Alexander Heder, do Sei. surf, da natação. Meu vizinho aqui na clínica. A O clínica dele é a 500 metros da minha. Ah, é verdade, aí do lado, espaço É, 7. E isso. esse cara, ele já era do ITC Vertebral. Ele já era um franqueado há muito tempo do Elder. E ele falava, pô, Fabião, olha aqui e tal, e falando, por que que você não entra, e não sei o quê. E eu não querendo saber de dor de cabeça, né? Eu queria abrir uma franquia da Copenhague nessa época. Eu queria, eu Vender queria bombom e abrir, café. eu queria abrir uma escola de inglês. Eu já estava com a cabeça focada em abrir outro negócio, sabe? Focada mesmo. Nessa época eu comecei a Uhum, estudar, ver o que que eu precisava fazer. E uhum, ele um dia ele falou, cara, vem cá, abriu as planilhas da clínica lá. Eu falei, opa, peraí, isso pode ser um caminho legal, né? Me fala mais. E aí, nesse mesmo momento, eu trabalhava com o Fukuda, com o Thiago na São Camilo, que é um amigo super querido também. sim, sim. E, cara, o Fukuda não tinha clínica ainda também, estava bem no início ali, só dando aula, consultório. E aí me apresentaram o Elder, cara. O Elder, ele foi disruptivo para essa minha mudança, porque quando eu tive contato com esse lance da clínica lá do Alex, eu falei, cara,
se eu for montar uma escola de inglês e o professor faltar, eu tô lascado, sou eu que vou ter que dar aula. Por que eu não monto logo uma clínica? Porque se faltar alguém, eu dou um jeito, eu resolvo, né? Veio esse pensamento na minha cabeça. E aí eu conheci o modelo de negócio do ITC Vertebral na época, em 2009 para 2010. O Uhum. Helder tava, eles estavam querendo expandir o ITC aqui para a região do ABC. E eu fiz algumas reuniões e tal. Falei, cara, quer saber? Vamos ver o que que vai ser esse negócio aí. E aí, em 2014, eu abro a primeira clínica, aqui na Rua das Pitangueiras, em Santo André. E, cara, sou muito grato ao Helder, sabe? Porque o modelo de negócio deles me fez dar o start para um outro mundo que eu não tinha tido Uhum. contato até então. Uhum. Eu tinha consultório, estava dando aula em duas, três faculdades, dava aula em pós, fazia Uhum. pesquisa, tinha uma condição financeira melhor do que a grande maioria dos físios, né? Porque a gente sabe o quanto que é difícil no começo, Uhum. mas tinha alguma coisa que ainda não me dava aquele prazer que eu queria, sabe? Uhum. E Uhum. aí foi quando eu fui para a clínica. E aí, nos primeiros encontros do ITC, mostrando modelos de negócio, essa relação da importância do marketing, cara, foi muito louco, muito. Uhum. E Uhum. realmente é como se tivesse picado um bichinho, né, do empreendedorismo. Uhum. E você é do ABC, você sabe também que aqui a região é muito carente de bons Muito serviços, né? carente. É. Então, o que que aconteceu, Hélio? Cara, a clínica foi muito bem, cara. Em 6 meses, cara, ela faturava o que eu jamais pensei que ela fosse faturar em um ano, sabe? Uhum. E aí, em um ano e meio, eu fui para a segunda unidade e, cara, deu muito certo. Aí, um Uhum. pouco mais, eu fui para a terceira, a quarta hora que eu vi, eu estava com 5 unidades de clínica rodando. Uhum. Uhum. Só que aí, nesse processo, você fala, então foi tudo maravilha. Não, cara, eu fui inventar de abrir uma unidade em Indaiatuba, que Nossa. não tem nada a ver com aqui, entendeu? Uhum. E, obviamente, que não deu certo. Eu fechei ela um pouco antes da pandemia. Aí também tive uma fala, vou abrir uma unidade de negócio para popular. Putz, abri lá em Mauá. Cara, não deu certo. E aí eu comecei a entender o que estava errado nesse processo todo, né? Não adianta eu ter Uhum. 10 unidades e não cuidar das 10 da mesma forma que eu cuido uma. Uhum. Então, eu fui modificando hoje. E depois de mais ou menos uns 2 anos e meio, três de franquia, eu percebi também que o que as unidades de franquia entregavam no começo, aquela época de Facebook e tal, que era uma loucura de leads, né? Ela também foi mudando o cenário. Então hoje eu tenho 3 unidades. Nas 3 unidades eu tenho alguma coisa da franquia ainda, mais vinculada ao trato, aqui em Santo André e em São Bernardo. Só em São Caetano que eu ainda tenho ITC e trato, mas no modelo atual também de revisar as franquias, revisar um pouco como que está o andamento dessa estrutura toda. Uhum. E fui estudar, né, Hélio? Eu tenho um defeito. Eu sou Uhum. daqueles que gostam de estudar, cara. Então, eu tô sempre indo atrás, indo, indo, indo. E eu digo defeito porque talvez, às vezes, para algumas coisas me falta prática, né? De ter coragem de executar algumas coisas. Eu fico muito na teoria. Fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, tenho curso, todos os cursos que você possa imaginar. Isso me ajuda no treinamento hoje, mas Sim. me falta a prática para algumas coisas, sabe? A coragem, não a prática, mas a coragem de fazer algumas coisas. Então, hoje o meu modelo de negócio, ele não está vinculado às franquias necessariamente, mas elas foram extremamente importantes para essa virada de chave. Entendi. Então, assim, você tem um pensamento que todo empreendedor tem, né? Que é esse falso pensamento de que não tem coragem, mesmo depois dessa tua fala cheia de coragem que você falou, de tantos passos que você deu, e mesmo assim você fala que te falta coragem. Haja coragem. Eu acho que parte do processo, quando a gente analisa, é assim, tem esse negócio dentro da gente de que a gente sempre pode melhorar. Eu acho Uhum. que é um caminho, sabe? Uhum. Se você, eu penso assim, se eu não consigo me ver me acomodando, eu estou satisfeito com o que tá, cara, isso acho que é o primeiro erro, né? Sim. Então, talvez essa vontade de querer aprender, saber mais, estudar mais e tal, e isso seja incansável e me traga esse sentimento de não ter coragem. Mas eu tenho consciência que eu tive que ter coragem em alguns momentos, sim. Não, muita coragem, sim. A gente faz as coisas sem ter muita noção do que está fazendo também, né, Fabião? Eu acho que a gente passa por alguns momentos empreendendo que se tudo você for ver, retorno sobre investimento,
tudo você for fazer na ponta da caneta, você não faz nada, assim, porque né, outro dia eu estava até vendo um depoimento do dono da NVIDIA. A NVIDIA hoje é a segunda empresa mais valiosa do mundo, né? A primeira é a Microsoft, a segunda é a NVIDIA, que acabou de ultrapassar a Apple, né? E a Apple, as três empresas, Microsoft, Apple e NVIDIA, cada uma delas vale 3 trilhões de dólares. Então são as três empresas mais valiosas do mundo. E o presidente da NVIDIA, que é um cara que deu certo, ficou bilionário, falando que é difícil empreender. Você imagina o vitorioso, o que deu certo, o que não precisa mais se preocupar em pagar boleto, não está preocupado com o mês que vem, nem se o funcionário quer ficar ou quer ir embora, para ele tanto faz, quem quiser ir embora pode ir. Esse cara falando que empreender fora do Brasil, provavelmente na Coreia do Sul e tal, é difícil. Eu falei para os amigos, eu queria ver esse cara empreender aqui no Brasil. Manda ele vir aqui Nossa, para ele ver o que é nossa. dificuldade. Aqui sim é. Então, assim, o empreendedor brasileiro, cara, se ele não for corajoso, ele não faz nada, Fabião. Ele não sai de casa, entendeu? Porque é muito melhor você se prender num emprego e receber tua grana. É lógico, né? Você é sempre uma balança entre segurança e incerteza, né? Então, assim, a maior parte das pessoas não é empreendedora. A maior parte das pessoas, elas se prendem na segurança. Então, o que a pessoa faz? Faz um concurso público, a pessoa pega o emprego que é de carreira num banco e fica lá, tipo, no Itaú a vida inteira, fica no Banco do Brasil, a vida inteira, faz o concurso Banco do Brasil e tal. Então, isso é a certeza. Mas, assim, a gente não foi picado por esse bicho da certeza, né? Então, ó, quando a gente, pelo bicho da segurança, quando a gente tem mais esse nosso perfil, é o perfil da incerteza, porque é, 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 tem um lado muito ruim de você ter a segurança, que é hoje você ganha R$ 3.000. Ano que vem, você vai ganhar R$ 3.000 também, corrigido pela inflação no máximo. E no outro ano, mais 3.000, corrigido pela inflação também. Então é essa a vida. Então, assim, você vai ajustar a tua vida para aquilo, não tem nada de errado nisso, cada um que faça as suas escolhas. Mas o empreendedor, ele não se conforma com isso. Ele abre mão de ter um piso salarial, de ter um salário, de ter uma renda fixa para ter um teto que é muito alto ou o céu é o limite, onde ele consegue fazer uma empresa do tamanho que ele quiser, do tamanho que a saúde dele deixar, do tamanho que a ambição dele deixar, né? Então, é um trabalho onde você tem que construir vários alicerces, né? Um dos alicerces é você ser um cara representativo na profissão, porque senão você não vai atrair outros profissionais, e sem equipe você não faz nada. Você tem que ser um cara que consegue atrair pessoas para conseguir construir uma equipe, porque sem equipe você não pode atender todos os pacientes, você não pode, senão você não vai ter escala com isso, né? Então, assim, a vida do empreendedor brasileiro ela é cheia de barreiras, ela é cheia de desafios, mas a gente foi picado, é meio que uma coisa que a gente não escolhe mais, né? A gente não escolhe empreender mais. A gente já é contaminado por um processo onde você quer gerar mais um emprego, e depois mais um, e depois mais um. E eu tenho certeza que, como eu aqui, você também teria mais uma faxineira se fosse mais tranquilo ter mais uma faxineira. Você teria mais duas secretárias se fosse tranquilo contratar duas secretárias. É que o custo Brasil não nos permite ter gente sobrando ou você gerar empregos com abundância, porque senão você não sobra nada para ninguém, né? Uhum. E nós, os empreendedores, nós somos os guardiões da segurança da saúde da empresa, né? Porque não é mais pelo seu emprego, né? Outro dia eu estava numa discussão também com colegas que trabalhavam comigo, né? E os colegas falando para mim assim: você tem que fazer isso, você tem que ser mais duro, você tem que ser mais firme, você tem que falar assim. Não, o paciente quer ir embora, foda-se, não sei o que lá. Eu falei assim, aí fiquei É, escutando, né? Fiquei escutando, escutando, escutando. Eu falei assim, galera, é o seguinte, beleza. É, sim, eu posso mandar o paciente a merda. Sim, eu posso cagar pra ele, falar, ó, que se dane, vai embora, você é chato pra caramba. E falando pra eles, eu falei assim, mas toda vez que eu vou mexer com um paciente nesse sentido, de peitar, de mandar embora, de sair, sai daqui, vai se tratar em outro lugar, eu falei pra eles, eu não faço isso pensando em mim, porque eu sei.
que se eu perder um paciente, eu consigo outro, e depois outro, e depois outro. Mas eu tenho que tomar todas as decisões pensando no Vitor que está lá manobrando o carro, na Dona Maria que está aqui limpando a clínica, nas pessoas que estão aqui e que dependem completamente do nosso trabalho bem feito para continuar empregadas, para continuar tendo movimento, para que a gente possa. Então, a gente tem que pensar mais amplo antes de tomar decisões. Por isso que talvez a decisão de vocês, falando de fora, pareça ser mais fácil do que a decisão minha de fazer realmente e botar em risco, de repente, o emprego da Dona Maria, que não tem nada a ver com isso, entendeu? E que depende Total. completamente disso. Então é muito legal, cara, essa nossa. Parece uma esquizofrenia que a gente tem, porque a gente faz, arranca toco pra caramba, enfrenta um monte de coisa, a gente ainda acha que a gente é meio covarde, entendeu? Foi isso que eu detectei no seu discurso. Não tem nada de covarde, cara. Você é corajoso pra caramba, você é empreendedor do Brasil, mano. É, você sabe que nessa história que você está falando ainda tem uma pandemia, né, cara? Nessa É, história meu de você amigo. falar, e agora, o que que eu faço? Porque É, é isso. Antigamente, enquanto você é funcionário, cara, é você com a responsabilidade da sua família, dos seus filhos, e isso. agora tem 45 pessoas, cara, que direta ou indiretamente dependem grande parte do seu negócio, né? Então, Exatamente. isso é desesperador. Tem uma coisa que você falou aí, só que eu vou retomar, Hélio, até Hum, para ficar, né? Quando eu falei assim, cara, quando eu abri a primeira clínica deu muito certo, veio uma fala de uma amiga minha aqui que hum, eu preciso dizer. O processo ele não é assim, né, cara? Deu certo porque eu consegui ficar também, entre outras coisas, 6 meses. Isso é importante para quem quer empreender, ouvir. uhum, Sem fazer uma retirada, cara. 6 meses você trabalhando diariamente, como eu nunca tinha trabalhado na minha vida, uhum, sem conseguir fazer uma retirada. uhum, E eu só consegui fazer isso porque eu tinha outros trabalhos que me possibilitavam isso. uhum, Eu fico imaginando o nego que tem que empreender, cara, dependendo 100% daquele novo negócio, sabe? uhum, uhum, Deve ser desesperador. Então, uhum, assim, eu acho que é importante saber que tem um lado bom, tem um lado ruim, os desafios, mas, cara, o empreendedor talvez é o último que vai receber se sobrar ali, né, do uhum. seu processo. Isso é uma Sim, coisa importante. sim, Teve uma fala sua aí no meio que seria injusto, quando eu falo que as unidades deram certo, cara, a gente não faz nada sozinho, né? Eu sim. acho que além da importância que tem todo o time, eu só consigo ter uma unidade funcionando lá em São Caetano, por exemplo, porque, cara, a minha sócia lá, a Fabiane Costa, que é minha amiga de faculdade, tá lá todo dia ralando. Só dá certo em São Bernardo porque o Márcio Guimarães e a Vanessa Reis, que são sócias lá na unidade, o Marcinho faz um trabalho espetacular lá, às vezes, e muitas vezes, para muitas coisas, muito melhor do que eu faço ou que eu fiz Uhum, fazendo a unidade virar. Então, uhum. seria injusto achar que tudo isso está acontecendo, o que aconteceu em algum momento, porque, o cara. Não, cara, pelo Sim, sim, contrário. sim, sim, Só dá certo se tiver pessoas certas do seu lado, porque sim. senão não vai rolar. Não, não tenho dúvida disso, cara. E é nesse assunto também que eu quero entrar. Cara, eu vejo você tendo uma estrutura. Eu faço isso também, mas de maneira menos estruturada e, e admiro. Inclusive, quero já te parabenizar pelo processo que você faz. Hoje você tem 3 clínicas, Estou com 4 unidades. 4 unidades. É, nessas 4 clínicas, você tem quantos profissionais atendendo, No trabalhando? total, hoje, incluindo físio, pode ser todo mundo, em torno de uns Físio, 40. só físio, Putz, Hélio do céu, eu tenho que fazer conta aqui, cara, mas deve ter em torno de uns 30 fisioterapeutas, pelo 30 menos. físios, tá? Legal. Cara, uma coisa que você faz muito estruturada, muito bonita e muito legal que eu acho é o seu processo de treinamento de equipe, é o seu processo de educação continuada, cara. E primeiro, né, de onde que veio essa sua busca? Porque eu também tenho essa minha busca de ter a formação de novos profissionais, a formação de jovens profissionais para você acabar compondo sua equipe no futuro, né? Mas de onde vem esse? É lógico que você tem o seu lado docente também, um lado professor, né, um lado educacional, mas como é que você começou a pensar essa estruturação que você tem hoje? Como é que foi lá atrás? Como é que você foi evoluindo para chegar nesse modelo bem legal que você tem hoje, cara? Putz, cara, eu agradeço o seu elogio, mas eu confesso que
Acho que os desafios são maiores do que os benefícios de tudo, né? Uhum, Mas, sem dúvida, Hélio, eu acho que a parte da docência, ela tem uma relação direta com isso, né? uhum, Toda aquela formação de trás, porque é isso, eu gosto de estudar. Eu fiz duas pós de docência do ensino superior, eu fui fazer lato sensu para entender sobre ensino por resolução de problema. Eu era um cara inquieto, ainda sou, de tentar ver, cara, eu tô dando aula aqui, mas o que que eu posso fazer para esse filho da mãe entender o que eu tô querendo falar, sabe? uhum. Porque você falar simplesmente é uma coisa que e eu vejo hoje nos meus filhos, né? Cara, o modelo de ensino continua a mesma meleca de Ah, 30 anos porcaria. atrás. É, Cara, não é possível que o é, sistema não vai mudar, né? não É para vai. passar na prova e ponto final, é uma tragédia. Então isso É. sempre foi uma coisa pesada, assim. Mas eu acho, cara, que a transição da clínica me traz duas coisas que, de virar, né, de abrir clínica, que me movem, assim, cara, que me dão prazer demais, que é transmitir conhecimento e poder ajudar mais pessoas, cara. Enquanto eu estava no meu consultório, eu conseguia atender 5 pacientes, quando eu atendia mais eram uns 10, mas eu sempre estava na faculdade e na docência e na clínica, então eu nunca fiquei o tempo inteiro na clínica. Cara, hoje eu tenho 150 pacientes, então, puta, a gente consegue ajudar mais gente tentando. Só que, como é que eu faço isso dar certo se não sou eu que vou atender? Eu nunca me esqueço, Eli, como eu era secretária da minha clínica no começo, o primeiro paciente que ligou lá falou: Ah, eu quero fazer aí no Instituto Fisiológico. Eu falei: Ah, legal. Você quer passar com quem? E a pessoa falou: Não, não sei. Como assim, não sei? Foi a primeira vez que alguém ligou que não queria passar comigo. Tanto faz quem é que estava lá. Eu falei: Uhum, Cara, me fez muito mal no primeiro momento. Falei: Cara, como assim? O cara ligou do Facebook querendo marcar físio e não sabe quem eu sou. Mas aí eu falei: Cara, peraí. Se ele não está me procurando, tanto faz quem vai avaliar e quem vai atender. Se esse cara uhum, estiver bem treinado, ele vai conseguir ajudar do mesmo jeito. uhum, E foi aí que eu pensei, putz, cara, isso existe um caminho que pode ser que não dependa da minha operação física, né? uhum, E como eu sempre tive esse negócio, cara, de transmitir conhecimento, eu adoro passar. Se eu tô feliz com alguma coisa, eu preciso transmitir isso para alguém, sabe? Seja uhum, uma viagem, seja um restaurante legal, seja conhecimento. Então, uhum, se eu gostei de um livro, eu compro o livro para deixar para a equipe, para dar para a equipe, coisas nesse sentido. Então, isso facilitou talvez esse processo. Por quê? Porque desde o primeiro dia que eu abri a clínica, a gente tem uma reunião clínica semanal, que é de sexta-feira, do meio-dia a uma. Então, não é que isso foi se tornando uma necessidade depois, sabe? A gente começou assim. E uhum, uma vez por mês, de sábado, das 8 ao meio-dia, treinamento. Esse treinamento de sábado, com o tempo, eu tive que modificar ele, porque, cara, a gente não consegue mais, com facilidade, pessoas para treinar sábado, trabalhar e tal. Então, uhum, ela começou a ficar a cada 2 meses. Então, o treinamento de sábado, desde o primeiro momento, ele acontece, mas agora uma vez a cada 2 meses. E toda semana reunião clínica. E quando a uhum, pessoa chega, eu já falo, cara, isso é indiscutível e não está em pauta. Sexta-feira, do meio-dia a uma. Ah, mas eu tô. Cara, não tem discussão. Precisa participar. Presencialmente ou online. uhum, Então, a gente sempre teve esse momento de discussões, sabe? E de poder falar de caso clínico, poder falar de artigo científico, poder discutir os problemas que acontecem na clínica diariamente. uhum. Então, isso me facilitou nesse processo. Agora, o porquê disso, eu acho que está nessa vontade de que mais pessoas possam evoluir, crescer Legal. e de alguma forma, serem melhores. Eu sei, sem nenhuma modéstia, de que todo mundo que passou pela clínica e ficou um tempo saiu melhor físio ou em alguma coisa do que entrou. Sim, E isso é muito gratificante, né, cara, para quando você está no processo. Nada é melhor para um professor saber que seu aluno foi melhor que você, ou que hoje é sim, melhor do que você, né, sim. no que faz. E isso realmente me dá prazer. É aquela frase, né? É melhor você treinar um profissional e ele ir embora do que você não treinar e ele ficar, né? Você sabe que isso é legal, porque eu tenho bons físios que nesse início de clínica foram meus alunos. Eu tive o privilégio de escolher, cara, né? Sim, sim. E uma das coisas que eu sinto falta de estar na docência é esse, cara. Você tá lá com os alunos, facilita esse contato. Então, no começo da clínica, eu tive uma sorte tremenda, cara, de ter pessoas aqui que eu já admirava, já gostava, né? E foram meus alunos. Então, talvez a admiração ela já era
dos dois lados, sabe? Uhum, uhum, E duas dessas físios, por exemplo, estão até hoje, depois de 10 anos de clínica, que é a uhum. Mariane França e a Tainara. São momentos como esse que são legais. Agora, a primeira saída dessa turma, que foi treinada lá desde o começo, foi um baque, cara. Eu vou te falar que não foi uma coisa simples, não. Você Sim, fala, puta, é sério que esse cara vai sair, né? É sério que essa pessoa vai sair? Isso mexeu comigo e me sim. desconectou um pouco desse negócio que eu acreditava lá atrás, de querer que as pessoas evoluam. Eu falei, meu, putz, agora que o cara tava bom pra cacete, ele vai sair. Mas rapidamente eu entendi que faz parte do processo, né, cara? Hoje eu não Uhum. sofro mais com isso. E Sim, sim desejo que a pessoa, se foi tudo bem, né? Se foi do bem, que sim, às vezes sim, passam sim. pessoas que não entendem muito o modelo do negócio, de como que É, funciona e sim. acabam não agregando para o time o que a gente poderia agregar. Mas tirando esses casos que foram pouquíssimos, é legal saber que eles estão bem, né, cara? E Ah, que lógico, então, acho que todo mundo tende a crescer lógico. e a profissão, sem dúvida nenhuma, fica melhor do que era lá Sim, atrás. sim, eu tenho certeza que a contribuição da gente para essas pessoas de realmente ter, né, a possibilidade de aprimoramento, né? Você ainda teve mais essa possibilidade, conheceu o Marcão lá atrás, logo no primeiro ano. Eu lembro que eu estava na graduação ainda e dois amigos meus, dois caras que graduaram comigo, o Daniel e o Fabiano, no primeiro ano da facu, assim, eles chegaram assim com a camisa do Banespa, assim, e falei assim, meu, o que vocês estão Fabiano fazendo? Quinol e o Fabiano Danielzão? Quinal, Daniel Leles. Ah, encontrei o Lelis esse final de semana, cara, na Ah, escola é. das crianças. Eu não consegui conversar com ele, mas encontrei. A gente trabalhava junto no Marcão. Então, o Leles graduou comigo. Na Que verdade, os dois legal. graduaram comigo, na mesma Olha, essa turma, eu não né? sabia. Não É, sabia. mesma turma. E aí, eu lembro que eu fiquei morrendo de inveja deles, porque eu tava lá, primeiro ano da facu, assim, os caras com a camiseta do Banespa, não, que eu atendi o Marcelo Negrão, que eu atendi não sei o que lá. Falei, caralho, eu sou muito bosta perto desses caras, meu. Eu sou um puta do merda, assim. Como é que eu não arrumei um estágio desse, né? E aí, cara, fui ficando. Eu acabei não fazendo estágio no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro. Tipo, fui fazer estágio só no final, assim, realmente. Mas, meu, foi sei lá, uma coisa da vida mesmo, de oportunidade que não pintou. Mas eu lembro que eu morria de inveja deles. Olha que loucura ali. Eu estava no terceiro para o quarto ano da faculdade, eu trabalhava lá no Marcão, e o Giba, cara, da seleção, do vôlei, ele jogava em Suzano, torceu Sim. o pé numa final lá do Mundial, veio tratar no Marcão, não tinha onde ficar, ele dormia na minha casa. Nossa, O Giba dormia na minha casa para a gente poder fazer a fisioterapia o dia inteiro. Cara, privilégio. O Marcão foi sensacional nessa que fase. loucura, né? Que Foi um loucura. privilégio estar ali com eles, cara. Mas logo eu me desconectei desse tipo de esporte, porque lá atrás, puta, o físico esportivo não era reconhecido, né, cara? Não, Graças a Deus hoje está mudando o cenário né, da é, realidade nossa nessa é. área, mas lá em 2000, putz, Não, cara, era de você graça. viajava, Era tudo de você tinha, graça. era tudo de graça, Tudo de cara. E, graça. meu, putz, eu não queria aquilo para mim, não. Por isso que eu acabei me desvinculando do esporte depois de um ano de formado. É, tudo de graça, impressionante. Mas, Fabio, você faz aí na sua equipe, nos ciclos anuais da sua clínica, você faz um encontro anual da sua equipe, né? Conta mais para nós como é que funciona isso aí, como é que se organiza isso, cara, que eu acho muito legal, cara. Tipo, é um negócio que eu quero para mim, entendeu? Quero copiar o modelo aí, porque eu acho muito legal o que você faz, cara. É admirável. E assim, num país tão difícil de empreender, num país tão difícil de ter lucro e ter margem, você investir isso aí tudo é admirável, cara. Conta pra mim como é que você faz isso. Ou uma loucura, né? É, beira a Veja loucura. como, veja como você queira. Cara, é assim, tem algo, logo nos primeiros cursos que eu fiz de gestão, ainda no primeiro ano de clínica, é, e eu venho de um relacionamento, cara, onde meu ex-sogro tinha uma empresa grande, e eu estava vinculado em empresas, assim, conhecendo modelos de negócio. Eu sempre falei assim, cara, eu tinha consciência de que minha clínica era um ovo, mas eu gostava de pensar que eu era grande, cara. Eu gostava de pensar de que, putz, essa empresa podia em algum momento se tornar grande. E Uhum, aí eu fui ver o que que esses caras faziam entre inúmeras coisas. Por quê? Infelizmente, cara, hoje já o cenário é um pouco melhor, mas o que a gente conseguia pagar para um FIIs de atendimento no começo
Meu, é um valor muito baixo, né, cara? Você pensa no piso da fisioterapia, ele é triste para uma pessoa que quer construir família, né, cara? Uhum, Ah, espero que isso mude no cenário. Então, eu comecei a estudar, cara, o que mais eu posso oferecer para que essa pessoa queira estar aqui, sabe? Para que a gente possa melhorar o treinamento deles, que o paciente possa ser melhor atendido, mas que seja algo bacana mesmo. E aí eu comecei a dar uma pesquisada. Uma delas é trazer as pessoas. Isso é uma coisa que eu sempre fiz desde o primeiro semestre. O Léo Costa foi o primeiro cara que deu curso na clínica, ainda na época que ele fazia algumas coisas presenciais. Eu tenho o privilégio de ter bons amigos também, né, sim, cara? Esse sim. networking que a gente tem, ele sem dúvida ajuda nesse contato. Mas, por exemplo, o curso de Mulligan eu levei para a clínica, o Maitland eu levei para a clínica. Primeiro que fica mais fácil para todo mundo fazer, no final sai mais barato e é Uhum, legal porque, cara, a galera aprende mais rápido. Então, esses uhum, treinamentos foi uma das coisas que eu sempre soube que eu podia ajudar. A outra coisa é, a pessoa ela vai para um congresso e vai levar o nome da clínica. Cara, a clínica tem um recurso para isso, para bancar essa uhum. viagem, bancar a apresentação. E os encontros, cara, isso é difícil eu conseguir lembrar assim do porquê que, cara, eu quero fazer um encontro, sabe? Eu Uhum. acho que o primeiro tem um pouco do Elder nessa história, porque o ITC fazia esse encontro, né? Todos os anos, hoje não mais todos os anos, mas a franquia ela une todos os franqueados num hotel e tal. Cada um vai lá com a sua estrutura e existe uma discussão em cima disso. É, e E o Helder junto com organizava congresso, né, também, lá em ah, Fortaleza. O É, Elder foi disruptivo para é, essa transição da fisioterapia no Brasil, né, cara? É um sim, cara que tem sim, uma visão de negócio fora da curva. sim. E como eu estava muito envolvido com aquilo, eu falei, cara, eu vou fazer um evento. Vou fazer um evento, vamos ver o que que tem que fazer. E aí, Hélio, isso é importante dizer, cara, até para um cara que é espetacular como você. E eu não te disse isso até agora, mas uma admiração gigantesca, cara, pelo Ah, seu é trabalho. recíproco. Você fica aí falando de clínica, coragem, mas, cara, você tem uma estrutura belíssima, uma equipe belíssima e você conseguiu migrar para um esquema digital também, tá aqui nos cursos e tal, fazendo um bem para a fisioterapia que é incrível, cara. Assim, uma Ah, admiração obrigado. muito, muito grande pelo seu trabalho, viu? Obrigado. E, cara, talvez a gente não saiba, mas conseguir fazer rolar um encontro desse não é difícil, porque o aluguel da sala lá no hotel não é um custo absurdo. É, Quando você entra numa negociação para levar seu time para um hotel, não é a tarifa de hotel que você paga se você fosse passear com a sua família. Então, não é algo irreal, tanto que eu sou uma Uhum, clínica desse tamanho e consigo fazer. Mas tem que ter legal. planejamento, né, cara? É algo que Sim. tem que estar no seu budget já para o ano que vem, de como que Uhum, vai. isso. É, E a minha vantagem de conhecer pessoas legais que me ajudam também, né? Sabe quando eu conseguiria levar o Rodrigo Vasconcelos É, para dar um curso lá? Cara, não tenho sim. dinheiro para pagar, mas o cara é, além de ser o melhor físio aí, sem sombra de dúvidas, ele é super generoso e topou fazer Uhum, uma troca de trabalhos, né? Então, uhum. eu tenho a vantagem de ter essa possibilidade de conseguir pessoas legais para estar junto. E esse último encontro foi espetacular. Espetacular. Eu brinco que o encontro foi para mim, sabe? Sei. Que fui escolhendo ali e tal. Faltou um monte de gente que eu gostaria de ter chamado, até por causa do período. Uhum, Mas é possível, Hélio, assim, é uma coisa que, organizada de forma estruturada, com planejamento e no lugar certo, não é uma coisa irreal, né? uhum. Agora, sem sombra de dúvidas, eu abro mão de trocar meu carro, por exemplo, naquele ano, né? Sim, sim, Porque não é um valor baixo, é sim, possível, mas não é um valor baixo, né? Não é um valor sim, assim que vai. Só sim, que quando você coloca isso numa estrutura e vê como que o time volta desse encontro, putz, cara, basta fazer o primeiro para você ver que não dá para deixar de fazer mais, sabe? sim. A energia muda, cara, porque são momentos que você tá lá para tomar uma cerveja no final do dia e o dia inteiro. Imagina você hoje com o seu time, 2 dias seguidos, o dia inteiro com eles numa sala discutindo planejamento, discutindo a parte científica, revendo processos da clínica que precisa estar todo mundo alinhado e tendo a oportunidade de ter convidados para, Uhum, cara, de um valor assim gigantesco. uhum. Mas até antes da pandemia eu fazia todos os anos. Depois da pandemia eu cortei um pouco, a gente começou a fazer a cada 2.
E aí eu fiz agora esse que é dos 10 anos de clínica, né, que a gente está fazendo esse ano. E a ideia é fazer a cada 3, 4. Não tá no meu planejamento fazer de novo todos os anos. Tá, Tenho a ideia de fazer esse encontro aqui de gestores que a gente comentou, que eu te mandei uns áudios aí para a gente tentar fazer algo pensando nas clínicas, né? Mas a estrutura de treinamento anual, no modelo que eu faço, esse ano eu não faço, ano que vem, a gente vai fazer um outro tipo de treinamento e aí sim por causa de custo. Não dá sim. para fazer todo ano, Ah, entendeu? sim, sim, as coisas vão ficando difíceis também, mas é muito legal esse modelo, esse tipo esse modelo ousado que você usa para fazer a gestão do seu time. E é muito legal, né, esse negócio da gente estar no dia a dia, no corpo a corpo aqui com os fisioterapeutas e liderar essas pessoas, né, trazer, ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar da saúde emocional dessas pessoas, a gente tem que acabar. A gente acaba trabalhando entre amigos e liderando essas pessoas, dando tranquilidade para elas, dando o melhor recurso, um ambiente legal. Então, assim, eu sou absolutamente apaixonado por. É a parte que mais dá trabalho, gerir as pessoas, até atender paciente é muito fácil perto de gerir uma equipe, né? Muito fácil atender paciente. Total. Mas eu sou totalmente apaixonado por esse trabalho de corpo a corpo, de trocar ideia, de conversar, de escutar as pessoas, né? De trazer a realidade das pessoas para o que a gente faz. Meu, então assim, para mim é um modelo que você criou que é admirável, que é muito legal e que eu espero que as pessoas que estejam nos ouvindo, né, se inspirem. A gente precisa de mais clínicas no Brasil, a gente precisa de mais empreendedores, a gente precisa gerar emprego. E além disso, né, eu sempre quis assim, eu nunca quis ter apenas uma clínica do ponto de vista comercial, um negócio onde eu atendo um paciente, ele custa 30, eu dou 30 para o fisioterapeuta e fico com 40, entendeu? Não é só isso. Eu sempre quis ter um local que fosse uma casa de discussão, uma casa de um lugar onde a gente pudesse receber pessoas, receber lideranças da profissão, trazer essas pessoas para falar, dar voz para essas pessoas, um lugar onde a gente pudesse pegar moleques da periferia que estão fazendo curso de fisioterapia, pegar os melhores e dar uma oportunidade, pegar um moleque, fazer ele mudar de vida, mudar de visão de mundo, mudar de perspectiva, entendeu? Então, assim, aqui na minha equipe tá cheio de moleque na periferia, assim, que Que cara da tinha, hora. cara tinha às vezes pouquíssima chance de virar um grande profissional, assim, tava lá na beira da sociedade. E hoje, olhando assim, às vezes eu falo, cara, esse moleque ficou bom, né? Porra, esse moleque, ele pega um caso difícil, desenrola o caso, sabe? Você fala, cara, que isso. Então, assim, a consulta tem preço. A sessão tem preço, a avaliação tem preço, tudo tem preço, mas, cara, quando você vê, olha para um negócio desse, você fala, cara, isso aqui não tem preço, velho. Isso aqui é um legado, né? E é o que vai ser mais grato no final das histórias, né, Ah, cara? sim, É o que vai ver que realmente a realidade dele mudou. A gente sim, tem alguns casos assim também, uma das sim. unidades tem um foco nisso também e é sensacional. É Agora muito também legal. não é só flores, né, Hélio? Assim, Não, eu tenho consciência também do quanto que eu falhei, sabe, nesse processo de sim, educação. É importante eu dizer isso, porque putz, às vezes querendo fazer o melhor, tentando fazer com que o time cresça, ou com que pessoas que se destacam ali no dia a dia acabam ganhando, né, cargos e tudo mais. Cara, eu errei pra caramba nesse processo, assim, é sabe? normal, De né? desenvolvimento deles, me arrependo de um monte de coisa. Mas o negócio é tentar aprender com os erros e seguir, porque quando você fala isso, ainda te admiro mais, porque uma coisa é você estar com um físio lá da faculdade particular, no mesmo padrão, para atender essa galera que a gente atende, e a outra coisa é você trazer alguém da periferia É, para dar a condição dele atender esse cliente no mesmo é, patamar, né? é, E a gente é, sabe o quanto que é importante ali você ter o network, a conversa com o paciente, o é, papo que você vai ter ali na história, cara, é. admirável. É muito legal você ver uma pessoa dessa recebendo respeito de um cara, de um paciente super diferenciado, né? Esse cara Total. sendo. Puta, é muito legal isso. Bom, Fabião, estamos entrando na reta final aqui. Fazer algumas coisas pontuais. Tem algum curso de gestão que você recomenda, que você fez vários aí? Tem algum deles que você recomenda para alguém que está querendo estudar um pouco mais, se aprofundar? O que que você acha?
Cara, tem alguns, o Hélio, assim, que eu poderia falar, mas eu vou te falar do último que eu fiz que eu me arrependo de não ter feito ele antes, sabe? Que é um Uhum, curso de liderança e gestão de pessoas do INSPER. É um curso de curta duração, ele dura uma semana, acho que a carga horária total deve ser umas 30 horas. Mas ele foi um curso muito bom, talvez o primeiro que tinham atividades práticas diárias do que você podia fazer para modificar, sabe? pô, Tanto que na legal. forma de dar feedback para a equipe, de fazer a gestão dessas pessoas, como que você organiza a hierarquia das equipes, o treinamento dessas ascensões, para mim fez muito sentido, cara. Eu fiz o ano Pô, que passado legal. e nessa sequência aí dos últimos 5 anos foi o que eu fiz de melhor, cara. Devia ter Legal. feito antes só. Ah, legal, legal, ótimo. Fábio, eu me recomendo um livro aqui para nossa audiência. Rapaz, esse é um problema, porque eu sou amante de livros, assim. Eu tenho inúmeros que eu Recomenda três, poderia então, dizer. vai. Ai, cara, olha, eu acho que pensando um pouco no nosso modelo da conversa, pensando em empreendedorismo, até para não criar um viés de um assunto específico, eu Hum, gosto muito, cara, foi uma coleção que fez muita diferença nesse processo de aprendizagem, sabe? De aprendizado mesmo do processo de gestão e empreendedorismo, que é aquela coleção do Harvard Business Review. Lá tem uhum, uma sequência, cara, de 10 livros no total. Tem um deles que fala de gestão de pessoas, tem um que fala sobre desafios de liderança, que são bem bacanas, pontuais, com sugestões práticas. Tem uhum. um deles, cara, inclusive, desse programinha, que é o jeito feliz, estratégias felizes de ser na empresa, no modelo Harvard. Cara, Sei. tem sugestões onde você faz práticas semanais com a equipe, sabe? De estar Uhum, em situações diferentes, trocas de falas, e todos eles eu coloquei em prática em algum momento. Então, sei. acho que, para ser justo, essa coleçãozinha acho que vale a pena para quem está Legal. começando a brincar dessa história. Legal, Fabião, para encerrar aqui, o que o Fábio de hoje falaria pro Fábio lá da Unicid, lá, aquele que estava Rapaz, perdido? é, cara, eu acho que principalmente na transição de saída, né, da faculdade, assim, nesse processo, de que, cara, fica tranquilo, as coisas. Existe um caminho muito legal na fisioterapia. Eu acho que devolver o movimento para as pessoas é basicamente como devolver a felicidade para elas nesse processo, sabe? Eu acho que ter essa tranquilidade de que é uma profissão bonita pra caramba, com inúmeros desafios, mas que existe um caminho para ajudar, existe um caminho para você conseguir conquistar as coisas que você deseja. Fica tranquilo, segue que vai dar certo. Acho que basicamente é isso. Legal. Fabião, você é um fisioterapeuta feliz? Rapaz, eu tô num momento de transição, assim, de pensar em inúmeras coisas, mas eu sou uma pessoa feliz, cara. Eu sou um físio feliz, eu sou um físio grato por tudo que eu conquistei até agora. Tem muita coisa ainda que eu desejo, mas eu sou uma pessoa feliz e um físio feliz, sim. Você é um empresário feliz? É, cara, você tá pegando pesado agora, né, nesse finalzinho. Elinho, eu nunca achei no começo da profissão que um dia eu pudesse chegar nesse momento que eu tô. Eu acho que infinitamente eu não tenho o dinheiro que talvez eu gostaria de ter, eu não tenho a tranquilidade que eu gostaria de ter ainda, mas eu tenho tempo, cara. Eu tenho tempo para estar com meus filhos. Eu hoje consigo estar com eles mais tempo, eu consigo fazer coisa com eles mais tempo. E eu dou muito valor a isso. E eu só Uhum, dependo, e eu só consegui isso devido ao processo de empreendedorismo que eu tenho. uhum. Então, pensando nisso, sem dúvida nenhuma, hoje eu sou uma pessoa feliz, como empreendedor também. Porra, cara. Bom, sem palavras, sensacional esse episódio, muito legal. E agradecer você pelo seu tempo, pelo exemplo, pelas histórias. Isso fica registrado. Talvez daqui alguém daqui 150 anos venha aqui escutar, a gente já tenha virado história, e alguém venha escutar e que alguém se inspire aqui na sua história, alguém que se inspire nesse papo que você trouxe, para a gente poder continuar empurrando esse país para frente, continuar empurrando essa profissão maravilhosa para frente, que a gente consiga aí continuar fazendo com que
elevando o nome da fisioterapia para o lugar que ela merece, né? Um lugar de destaque, uma profissão de gente dedicada, de gente cuidadosa, de gente caprichosa, de gente que ama o que faz, de gente que trabalha com alegria e de gente que trabalha fazendo o dia inteiro transfusão de vida e de alegria na veia do paciente, né, cara? Obrigado, viu? Eu que agradeço, Elinho, pelo convite. Agradecer também todo o meu time, todas as pessoas que estão aí por trás no dia a dia também para possibilitar que tudo isso fosse possível. E sem palavras aí por esse bate-papo. Só que eu sou das antigas, a gente vai ter que se encontrar em algum momento para tomar um Vamos, café, almoçar, porque vamos. esse negócio de virtual, ele é legal até um ponto. Eu também acho. Cara, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até esse momento do episódio. Agradecer, lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube. Vai lá no YouTube, vem conhecer o Fábio. Fábio, para quem quiser falar com você, dá o arroba do seu Instagram aí, ou dá um, sei lá, o que você quiser dar aí. Não, o da clínica é arroba Instituto Fisiológico e o meu é Fábio Navarro Cirilo, com underline entre os sobrenomes aí. Estou à Legal. disposição de todo mundo aí que também quiser trocar, conhecer o espaço, tomar um café também, todo mundo muito bem-vindo. Legal, muito bom, galera. Muito obrigado para todo mundo que ficou aqui com a gente até agora e até o próximo episódio. Tchau, tchau.